sabedoria, meu Deus, nessa noite, Pai, para falar da Tua palavra, Pai, pois eu reconheço que eu não sou nada e que eu não sei de nada, Pai. Usa-me como canal e instrumento de Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que o tema dessa noite é o chamado. Aleluias. Quantos querem ter um chamado de Deus em suas vidas? Se formos pararmos para ver, cada um de nós, se formos não, é certeza que cada um de nós temos um chamado de Deus em nossas vidas, né? Cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor para algo aqui nessa terra, só que nem todos exercem seus chamados, nem todos exercem os seus cargos, é aquilo que o Senhor os escolheu a fazer. Muitas pessoas acham que cumprir o seu chamado se baseia só em ser um obreiro, em ser um pastor, em ser um levita. Vai muito mais além do que isso, meus irmãos. Nós cumprimos o nosso chamado fazendo aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, que é ganhando almas, é cuidando do povo de Deus. Só que nem todos sabem, às vezes muitas pessoas não sabem nem qual o seu dom, qual o seu chamado, para quê, o que fazer dentro da obra de Deus. Muitas pessoas não sabem nem sequer, muitas das vezes, né, qual a sua função. Mas nós somos chamados para ser luz sobre esta terra e sal, para fazermos a diferença, como eu falei, para levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não a conhecem, para levar a palavra de salvação para aqueles que não têm nem sequer mais esperança, que se encontram lá no mundão, né, abandonados e desprezados, humilhados pelo pecado. E essa é a nossa responsabilidade, que é uma coisa que o nosso chamado, como nós sabemos, não envolve só a mim mesmo, nem só a você, mas o seu chamado, você foi chamado também para levar almas ao Senhor, para levar a sua família, para levar os seus amigos, para levar pessoas que se encontram lá fora. E isso requer um preço, isso requer um preço alto da nossa parte, que é a renúncia. Nós devemos entender que para termos um chamado com o Senhor, isso vai nos custar muito caro, isso vai nos custar a nossa própria vida, vai custar que a gente venha quebrar o nosso orgulho, o orgulho da gente fazer o que a gente quer. Para que nós possamos ter um chamado de Deus, temos que reconhecer que já não é mais o que eu quero fazer, que já não é mais para onde eu quero ir, mas o que o Senhor quer que eu faça e para onde o Senhor quer me mandar. Requer de cada um de nós também um bom testemunho, para que as pessoas lá de fora, quando olhar para cada um de nós, venham ver em nós espelho, venham ver em nós luz, e ter o desejo de também servir ao Senhor. O nosso testemunho vale muito, porque se nós andarmos escandalizando, se nós andarmos que nem os ímpios, que prazer as pessoas que estão lá fora vão ter em querer servir ao Senhor? Que prazer, que diferença nossa família vai ver em nossas vidas se nós andarmos igual a eles, fazemos o que eles fazem? Por isso, requer de cada um de nós que temos o desejo e que assumimos o compromisso de fazermos a obra do Senhor, né? De sermos servos do Senhor. Isso requer de cada um de nós mantermos essa vigilância, mantermos esse cuidado, onde andamos, como falamos, o que fazemos. Ontem mesmo eu passei por uma situação um pouco desagradável, que eu fiquei, rapaz, eu passei o dia bicudo ontem. Eu estava trabalhando lá no meu serviço sossegado, né? Fazendo o que nós gostamos de fazer, um concretinho no manual. Me vem um ônibus cheio de gente, esse ônibusinho que estava rodando aqui ontem, para bem na minha frente, o camarada vem fantasiado, tocando não sei nem, que era uma música de um cara aí que é satânico que só esse cara, tocando essa música no talo. O cara me agarrou no meio da rua, meu irmão, e começou a dançar se esfregando. E aí? O cara agarrado comigo no meio da rua, se esfregando em mim, querendo me forçar a dançar com ele. E aí? E pra minha cara? Um monte de celular apontado, gravando a minha cara, e eu
empurrando o cara aqui, o cara agarrado. Foi obrigado eu falar a sério com ele. Foi obrigado eu falar duro com ele. De firmeza meu, eu mandei ele até evaporar de lado. E bora, meu irmão, vai. Circula daqui, some na minha vista, rapaz. Vai, vai, vai. Aí o clima fechou. Aí ele viu que eu não tava de brincadeira, ele saiu. Porque ele viu que... Mas o cara me tirando na pagode, eu falando pro cara sair, o cara se esfregando em mim, meu irmão. Já pensou? E pra minha cara, um negócio isso no meio da rua. Isso no meio da rua. Aí também, se eu fosse um sem vergonha também, eu fosse dançar mais ele. E ele era mais chamando, ele agarrado. E bora, bora, bora. Bora. Bora, otário. Ainda mais chama o carro mais de otário. O carro... Quem? É, esses camaradas aí mesmo. E eu... E aí? Aí, muito... Aí se eu fosse me juntar a ele, fosse levantar poeira no calçamento dançando mais ele. Ei, tá o obreiro de Berg lá, ó. Ixi. Hoje eu tava sentado naquele banquinho ali atrás ali. Por irresponsabilidade minha. Mas eu tive que falar duro com ele. Eu falei de uma forma que nem eu gostei de ter falado daquele jeito. Nem eu gostei. Eu pedi até perdão a Deus porque eu falei duro demais. Mas também eu ia deixar o cara se... É isso, rapaz. Todo cara no meio da rua, ele ia achar logo eu. É enviado pelo diabo mesmo. Mas é sobre isso. É sobre a gente ter responsabilidade. Se eu fosse aceitar aquela situação, eu estaria sendo responsável. Aí, com que cara eu ia estar pregando aqui pra vocês hoje, eu dançando no meio da rua? Dançando sei que era de ritmo de carnaval. Nem sei que... Mas e aí? Que autoridade eu ia ter? Ia estar minha cara aí agora jogada. E se não postarem também, né? Essa vergonha que ele fez agarrado comigo também, que aí eu não sei. Mas é sobre a gente tomar cuidado onde a gente anda e o que a gente faz, né? Porque lá não tinha nenhum irmão da igreja. Mas tinha, eu acredito que o que tinha de celular apontado para mim, me gravando aquela situação ali. Aí ia tirar minha autoridade, ia tirar minha moral de homem de Deus. E vamos dar continuidade ao chamado. O chamado é uma responsabilidade que Deus entrega a cada pessoa. Todavia, muitas pessoas não cuidam do seu chamado, desprezando e o abandonando, não entendendo que não se trata apenas de uma decisão que só prejudica a si próprio, mas outras pessoas. Deus, ele levantou pessoas com chamados para cuidar de outras pessoas, ajudando e trazendo edificação a essas pessoas. Como eu falei, o nosso chamado é algo que não edifica não só a mim mesmo, mas também a diversas pessoas. Porque, como eu falei, Deus nos chamou para pregarmos a palavra, para levarmos a palavra para aqueles que ainda não a conhecem, para aqueles que não têm fé, para aqueles que não conhecem o Senhor. E essa é a nossa função. E o engraçado é que muitas pessoas falam que querem ser usadas por Deus, que querem ter um chamado de Deus, só que a gente não vê ele buscar a exercer o seu chamado. Não, eu quero ser um pregador, mas você tem o desejo real de pregar a palavra? Então, e o que te impede de pregar? Muitas vezes a pessoa não prega nem para a família, muitas vezes não prega nem para o vizinho, mas acha que para ele exercer o papel dele de pregador, tem que ser somente em cima do púlpito da igreja, tem que ser somente na igreja, ao invés de levar uma caixa e pregar numa praça. É como eu assisti o testemunho de um cara ontem mesmo, eu esqueci até o nome dele, que ele falou que chegou para o pastor e já deu uma carteira. Não, porque Deus revelou que o meu chamado é ser pregado, é para pregar, então você tem que arrumar uma forma de eu pregar. A pastor aí, então compareça aqui amanhã de manhã. Quando ele chegou de manhã, estava o pastor com um folheto, com a permissão para ele pregar lá no presídio. Um bocado de bandido. Ele, você não quer pregar? Vai pregar agora para os bandidos. E aí ele gerou, porque o que ele queria era se aparecer na igreja, ele não queria a responsabilidade que eu estou falando. Você quer fazer obra, então vai pregar. Quantas pessoas não tem lá fora agora, perdidas, prezando uma palavra? Pessoas que se encontram lá na droga, na bebida. E é o que eu falei até no culto de jovem passado, que muitas vezes a gente critica as pessoas que eu estou falando das pessoas que não conhecem, não estou falando de desviado, de pessoas que conhecem a palavra e estão desviadas. Estou falando das pessoas que ainda não conhecem.
E a gente muitas das vezes critica, não, porque as pessoas não querem servir a Deus, as pessoas não querem aceitar Jesus. Então que a gente esquece que um dia nós também tivemos lá fora. Um dia nós também estávamos lá fora perdido, estava lá fora jogado no pecado e não fazia nem conta de Deus. E foi obrigado alguém a pregar a palavra para nós. Só que a gente muitas das vezes pisa essas pessoas, só julga ao invés de pregar, ao invés de cumprir com o nosso chamado, que é levar a palavra de arrependimento, levar a palavra de salvação para essas pessoas. Porque muitas pessoas ainda não conhecem a palavra, outras até desejam chegar aqui, mas não tem força. Mas a nossa função é orar por essas pessoas, é pedir ao Senhor que envie essas almas que se encontram neste momento perdidas na droga. Quantas pessoas não se encontram lá fora agora na droga, na prostituição, na bebida. E é o nosso dever interceder por essas pessoas, é o nosso dever clamar e buscar pela vida dessas pessoas, pagar o preço para que elas, assim como alguém pagou o preço por mim e por vocês, também que essas pessoas consigam chegar até aqui. É a nossa função pagar o preço por elas. Você sabia que Deus vai cobrar o servo que não tem responsabilidade? Pois quando não tem responsabilidade, abandonando aquilo que devia investir, muitas pessoas vão se perder por causa da escolha desse servo. E será chamado servo mau e perverso, porque não pensou nas pessoas que poderiam ser alcançadas com o que Deus o entregou. Antes foi covarde e abandonando o seu chamado. A gente vem a lembrar até da parábola dos talentos, que a um o Senhor deu 5, a outro 2 e a outro 1. E o mais interessante é que o que menos recebeu e que tinha, vamos dizer que, como a palavra diz, que a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que menos recebeu, que tinha menos cobrança em cima dele, responsabilidade a exercer, foi o que escondeu o seu talento. Ou seja, o que tinha talvez uma maior facilidade de exercer o seu cargo, o seu chamado, ele se acovardou, ele enterrou os seus talentos. Mas aqueles a quem mais receberam, granjearam e multiplicaram. Mas aqui nos mostra a covardia desse servo, a covardia dele de se acovardar e não querer fazer aquilo que lhe foi confiado. A palavra nos fala que ele foi chamado de servo mau e perverso. Por quê? Porque ele enterrou aquilo que o Senhor lhe deu. Então, quantas pessoas não tem hoje enterrando o seu talento, enterrando o seu dom, enterrando aquilo que o Senhor confiou em suas mãos? Aquele dom, seja um dom de louvar, seja um dom de pregar, seja um dom de oração, seja qual for o dom. Mas quantas pessoas não estão enterrando o seu talento neste momento e entregando almas a Satanás? Porque com esse talento ele poderia alcançar almas. Com os dons que Deus me deu, eu posso alcançar almas se eu me empenhar. Mas se eu enterrar, se eu me acovardar, se eu desistir, muitas pessoas vão se perder por uma irresponsabilidade que foi minha e vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de você se você se acovardar, se você desistir do seu chamado. Você sabia que muitas pessoas vão ser culpadas pela condenação das suas famílias? Quando Deus coloca uma pessoa como pilar central dentro da sua casa, Ele confia que a mesma venha exercer o chamado que lhe foi confiado. Todavia, se essa pessoa desiste por não querer ser responsável, sua família, que poderia ser alcançada pelo testemunho do pilar, agora tem sérios riscos de perder a salvação pela covardia do que era o pilar. Como eu falei, Deus confiou a nós essa responsabilidade. Mas se eu parar, e aí? Deus me colocou como pilar da minha família. E se eu parar, o sangue da minha família vai ser cobrado da minha cabeça. Ou então, se eu escandalizar, se eu viver, como eu falei no começo, se eu viver de acordo com o mundo, que exemplo eu vou ter para minha família? Eu vou fazer com que eles tomem mais cada vez distância da igreja. Isso lá é crente. Se for para ser crente igual ele, eu prefiro estar no mundo. Não é assim? Então, por nem eu falei, temos que ter responsabilidade com o nosso chamado. Temos que fazer a obra de Deus com seriedade, compromisso, com sinceridade. Onde posso encontrar que meu chamado não envolve só a mim? Temos, por exemplo, Jonas, onde uma cidade toda estava em erro, e Deus o envia para lá,
para que ele viesse a anunciar a mensagem do Senhor e aquelas pessoas viessem a se arrepender. Aqui fala sobre Jonas, que o Senhor enviou Jonas à cidade de Nínive para pregar a palavra, para que aquelas pessoas que lá habitavam viessem a se arrepender de seus pecados, para que assim o Senhor pudesse perdoá-los e não destruir aquela cidade. Mas Jonas tomou o rumo contrário. Jonas, ele, por causa de uma irresponsabilidade de Jonas, uma cidade inteira quase foi destruída, quase foi condenada. Por quê? Porque Jonas se acovardou, porque Jonas não quis fazer o que o Senhor o enviou a fazer. E é isso que acontece. Pessoas ficam em risco quando nós decidimos tomar a decisão contrária, quando nós decidimos tomar o rumo contrário do que o Senhor nos enviou. O que pode acontecer caso eu não fale a palavra ao povo e eles continuem no erro? Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nele falar para dissuadi-los dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Qual era a função do atalaia? O atalaia precisava estar atento no seu turno de trabalho, porque a segurança da cidade dependia dele. Se não visse o inimigo a tempo, a cidade não teria chance de se defender e seria destruída. Não avisar do perigo era traição e podia custar muitas vidas. Ezequiel 33, versículo 6. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Ou seja, nós somos responsáveis por cada pessoa que nós fazemos escandalizar-se. Nós somos responsáveis por aquelas pessoas que, por uma irresponsabilidade nossa, elas decidem não vir à igreja. Como eu falei, cabe a cada um de nós termos um bom testemunho, andarmos em obediência à palavra e sermos exemplo. E o mais importante, como eu venho falando, pregarmos a palavra, anunciarmos, para que as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Como fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que as pessoas vão invocar ao nome do Senhor se eles não conhecem ao Senhor? Como as pessoas vão crer em quem eles não ouviram falar? Como as pessoas vão crer se nós não pregarmos para ela? Então não há como, irmãos. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas almas foram entregues em nossas mãos para que nós possamos encaminhá-las ao Senhor. E cabe a cada um de nós exercer com nossa responsabilidade, exercer com o nosso cargo, levando a palavra de salvação. Então essa é a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.